Fala galerinha X, estamos aqui mais uma vez no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o professor Thiago Luiz e mais um assunto aqui na nossa série do Extensivo. Hoje a gente vai falar sobre algumas aplicações da segunda lei de Newton. Pessoal, a gente comentou na aula anterior aí da nossa série sobre as três leis de Newton e agora a gente vai fazer dar uma ênfase um pouquinho maior à segunda lei de Newton, que é aquela equação que você conhece, F igual a m vezes A. Pessoal, o que a gente precisa primeiro saber aqui? Quais são os tipos de força que a gente trabalha geralmente na parte da dinâmica? Bom, basicamente existem dois tipos de força. Forças de campo, força elétrica, força magnética, e que aqui a gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior com a força peso. Ou seja, a força peso é uma força de interação entre um corpo qualquer e a Terra. Todos os corpos que estão sobre a superfície da Terra experimentam uma força que é a força peso, que é dada por esse produto aqui. Força peso é igual a m vezes g. M é massa e o g é a aceleração da gravidade. Então a força peso é uma força de campo, gerada pelo campo gravitacional. E existe aqui uma outra série de forças que a gente utiliza bastante também, que são as chamadas forças de contato, que são aquelas clássicas. Força normal, né, na realidade acontece quando existem duas superfícies em contato, então surge devido a esse contato uma interação, uma força que a gente chama de normal, onde essa força ela é sempre perpendicular às superfícies que estão em contato. Isso é um detalhe importante, sempre perpendicular a essas superfícies. A força de tração, que na realidade é a força que está associada aos fios, quando você prende um fio num bloco e você puxa esse fio, por exemplo, você traciona esse fio e essa interação nós chamamos de tração. E tem aqui também as forças de atrito e força elástica. Bom, a força de atrito é uma força de resistência que a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre ela num outro momento, numa próxima aula nossa. E aqui tem a força elástica, que é uma força restauradora, na realidade, que a gente também vai comentar um pouquinho mais adiante num próximo momento. Bom, para a gente resolver todos os problemas de dinâmica, eu tenho um passo a passo para você. Só que no Projeto X você tem isso. Esse passo a passo, pessoal, vai ajudar você a resolver todos os problemas envolvendo a dinâmica de corpos. A ideia é a seguinte, o passo a passo é bem simples. Primeiro de tudo, isolar os corpos que compõem o seu sistema. Você vai observar no sistema quais são os corpos que estão interagindo e vai isolar ele, ou seja, colocar um ou analisar separadamente o que acontece com eles. Segundo passo, marcar todas as forças que atuam nos nossos bloquinhos. E terceiro, é aplicar para cada corpo a função F igual a m vezes A. Quer ver um exemplo de como isso pode aparecer para a gente? Pessoal, a ideia é aqui. Imagine só um sisteminha aqui em que eu tenho uma superfície lisa, ignorando por enquanto o atrito, desprezando o atrito, e três bloquinhos A, B e C que vão se movimentar nessa situação. Olha só o que está acontecendo. Seguindo o nosso passo a passo, eu identifico que existem três corpos fazendo parte do meu sistema, que é o corpo A, B e C, e eu coloco aqui, ó, separado um do outro. E agora o segundo passo é marcar todas as forças que atuam sobre esses caras. Veja só, o corpo A ele está interagindo aqui, primeiro, com a Terra. Então existe uma força entre o corpo A e a Terra, que é o peso de A. Naturalmente, esse cara está apoiado numa superfície, existe uma força de contato, uma força normal. Então a força de contato desse cara com o chão, nós chamamos de NA, que é a força normal, certo? Entre esse cara e a superfície. E também ele está preso a um fio, veja só. Se ele está preso ao fio, existe aqui uma força de tração, a tração desse fio. E também, notem o seguinte, o corpo A está em contato com o corpo B. Então, se existe um contato entre esses corpos, há uma interação, surge uma força normal. A força normal aqui, lembra, perpendicular às superfícies. Qual é a ideia? A ideia é que o corpo A empurra o corpo B para a direita, enquanto o corpo B reage empurrando o corpo A para a esquerda. Então está aqui, ó, F igual a F de BA é a força que B faz em A. Marquei as forças em A, vou marcar agora as forças em B. Veja só, o corpo B tem peso, existe aqui uma força normal com a superfície ou com o chão, e existe uma reação aqui, ó, desse contato com o corpo A. Marcamos o FBA, temos aqui também o FAB. Então está aqui, ó, FAB. Finalmente, olhando para o corpo B, nós temos aqui, ó, peso de C e tração, certo? Então esse segundo passo é importante, marcar todas as forças que atuam no sistema.
Bom, então dando sequência aqui nessa solução. Agora o que a gente precisa é aplicar a segunda lei de Newton para cada um desses corpos aqui. Pessoal, a lei de Newton é uma equação vetorial. A força é uma grandeza vetorial. Então, como aqui a gente tem forças atuando em duas direções diferentes, o princípio de Galileu diz o seguinte para a gente: o que acontece na direção horizontal não interfere ou não atrapalha, na verdade, não interfere nada do que acontece na direção vertical. E vice-versa. Tudo que acontece na horizontal vai interferir só na horizontal. Isso não tem nada a ver com a direção vertical. Então veja só, no corpo A, o que você observa? Que esse cara vai se movimentar na horizontal. Então esse cara não vai nem para cima, nem para baixo. Qual é a conclusão que a gente chega? Que essa força aqui, ó, ela se anula com essa força. Elas são iguais em módulo. A mesma coisa vai acontecer com o corpo B, olha só, essa força anula com essa. O que sobra como força resultante para cada um desses corpos aqui, pessoal? Veja só, como o corpo A vai se movimentar para a direita, isso sugere que essa força T é maior do que a força FBA. Então, o que nós vamos escrever aqui? Vamos escrever que a força, ou melhor, que tração menos FBA é igual a massa de A vezes aceleração. Apliquei a segunda lei de Newton para o corpo A. Faz a mesma coisa para o corpo B. Sobrou só o FAB. Então vamos escrever aqui, ó, FAB é igual a M de B vezes A. Pessoal, o que vai acontecer aqui com o corpo C? Naturalmente, esse corpo C aqui ele vai se movimentar para baixo. Então a gente vai ter aqui que o peso de C menos tração é a massa de C vezes a aceleração. Então, uma das coisas que a gente pode calcular aqui para esse problema seria, por exemplo, qual é a aceleração desse conjunto, qual é a força de tração do fio e a força de interação entre esses caras. Basta você resolver esse sisteminha aqui. Por exemplo, se você somar as equações, o que vai acontecer aqui? Notem só, tração corta com tração, FBA corta com FAB, porque eles são iguais, para ação e reação. Peso de C, veja só, como a massa de C vale 5 kg, o peso dele é 50, lembra? Peso é M vezes G. Então você tem aqui, ó, MA, MB e MC, que somam 25. Então, por exemplo, a aceleração desse sistema, 2 metros por segundo ao quadrado. E aí você pode calcular a tração substituindo a aceleração nessa equação aqui, por exemplo, o FAB substituindo nessa equação, e aí, cada problema vai ter uma solução diferente. Mas a ideia ou o esquema para resolver todos esses problemas é essa. Tranquilo, pessoal? Continue seguindo a gente, continue curtindo a nossa página, compartilhe os vídeos, multiplique suas chances de aprovação. Um forte abraço.